quarto maior produtor do mundo, porque a gente tem as reservas. Agora, a gente fura tão devagar que nós não temos capacidade de resposta. Por exemplo, quando o preço internacional sobe, a gente tinha que fazer igual a Arábia Saudita. O preço sobe, a Arábia Saudita produz mais um pouquinho e derruba o preço de novo, porque é um grande produtor. O Brasil era para ser assim. Não, o Brasil hoje é um elemento passivo. Fica olhando, vê onde é que está o preço e aí tenta cobrar a mesma coisa num monopólio verticalizado. Então o Brasil está condenado à mediocridade há décadas por esses monopólios ineficientes. O que aconteceu no caso da Eletrobras? A Eletrobras precisa investir 15 bilhões por ano só para manter a fatia de mercado dela. Se o Brasil sair crescendo 3, 4, 5% ao ano, vai faltar energia elétrica, vai faltar tudo. Você viu que nós tivemos quase uma crise de apagão. Quando eu era menino, já tinha crise no Brasil toda hora. Eu estava estudando ainda economia, toda hora se falava, pô, vai ter uma crise hídrica e tal. Por quê? Porque é monopólio, verticalizado. Além de ser um monopólio, é um monopólio que controla toda a cadeia produtiva. Então, o que aconteceu no caso da Eletrobras? Primeiro, eles venderam as distribuidoras no Brasil inteiro. Extraordinária, excelente medida. E hoje ela tem só 33%, 36%, ela tem um pouco mais de um terço só. Ou seja, nós não somos escravos de uma empresa só. Tem uma porção de gente produzindo. E a Eletrobras agora vai poder investir os 15 bilhões que ela precisa para crescer. E o Brasil vai ser, juntando com a questão da reindustrialização, nós vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia mais barata e verde. A Eletrobras vai ser, já é a maior empresa de energia renovável da América Latina, vai ser uma das maiores do mundo agora. Então, o Brasil vai fazer realmente... de parque eólico. Tudo, vem com tudo, vem com tudo. Parque eólico, esse troço vem com tudo. Então, vem de um lado, nós vamos fazer uma transição da economia cinza, como a gente chama, para a economia verde. Tem a economia do petróleo, que é a suja. Aí nós vamos para a cinza devagarzinho, que é o gás natural, a energia de transição. E depois nós vamos em direção à eólica, fotovoltaica, solar, nós estamos indo nessa direção. Então o Brasil é uma potência energética, porque ele começou a se libertar. E falta a Petrobras a mesma coisa. A Petrobras é a mesma coisa, ela tinha o controle de tudo. Como eu disse, eu, menino, eu via 5, 6, 7 postos competindo para ver quem oferecia o petróleo mais barato. Nesses países que a gente estava falando sobre, por exemplo, lá no Catar, ou como é lá em Dubai e tal, as petroleiras lá, as empresas que exploram o petróleo e geram riqueza, elas não são estatais? Elas são estatais e os governos também não são democráticos. Mas gera riqueza para a população. Sim, bastante. Muda a palavra. Pô, mudaria. Tá cheio de brasileiro lá, sabia disso? Não dá para mim, meu negócio é aqui, não tem jeito. Se eu pudesse, eu não tava nem em São Paulo, pô. É mesmo? É? Pô, você tá com um sonho realmente grande, hein, de voo, quer voar longe, hein? Não, eu queria morar em Curitiba. Mas tudo bem, vamos voltar ao ponto. Você imagina que... Você sabe que lá a população... Não, bom, deixa, depois isso é outro papo. Vamos voltar para a nossa conversa. Então é o seguinte, esses monopólios verticalizados eles têm um grande defeito. Primeiro, eles exploram a população. Usam seu poder de monopólio, seu poder de... exploram a população, cobram preços que são irreais. E segundo, e mais grave, eles impedem o investimento do competidor. Porque cada um desses monopólios brasileiros... Garantido por lei. Garantido por lei. Tem uma bancada em Brasília forte. Forte. Porque eles têm muito dinheiro, muito recurso. E nessa bancada tem a turma que é ingênua, acredita que é um bom modelo, e tem a turma que é interessada mesmo. E que... Bom, basicamente... Vocês ouviram falar num negócio chamado Petrolão? Sim. Sabe? Ouviram falar num negócio chamado Mensalão também? Não, a Petrobras, ela nos últimos anos aí... Ouviram falar nos problemas lá também do BNDES, da Caixa Econômica? Ouviram falar nisso tudo, né? Pois é. Porque tem gente que acha que isso tudo foi ficção, nada disso aconteceu. Não, assim, se você for falar para mim que estatais são uma abertura para que haja corrupção, eu concordo contigo 100%. O meu ponto, na verdade, é que assim, eu não sei se a gente de fato ganha se a gente privatiza a Petrobras, que é o que me parece que você está sugerindo. Não, deixa eu dizer uma coisa. Eu, quando vim, como um bom liberal, me perguntava assim,
O que você quer privatizar? Eu falasse todas. Sim. A resposta é simples, porque ela mostra a direção que você gostaria de ir. Agora, quem decide é o presidente, quem tem voto é o presidente, ele é que decide. Claro. Mas quem Mas tá eu aqui não digo é o o seguinte, ministro, é o Paulo Guedes. exatamente, mas o que eu digo sempre, não é? O que eu digo sempre é o seguinte, vamos botar o Estado para fazer as coisas mais nobres, né? Por exemplo, você ajudar a reduzir a pobreza, remover a pobreza do Brasil é muito nobre. Educação, a grande qualidade. O Japão não tinha recursos naturais, não tinha nada. Não tem petróleo, não tem minério, não tem nada. O Japão é uma faixa de terra pequenininha, com um tempo horrível, né? Volta e meia tem tsunami, tem terremoto, tem tudo. E cada vez que um japonês nasce, o outro cai dentro d'água, porque a densidade populacional, o país é estreito. Sim. E como é que os caras conseguem fazer um milagre, de repente, um milagre econômico e cresce? Aí o coreano olha para aquilo, Coreia do Sul, faz igual, vem atrás. Aí agora vem o chinês, vem atrás também. Então está todo mundo vindo atrás. Os caras entraram no mercado global e começaram a competir, foram integrando as suas economias ao grande organismo mundial de economias integradas. Isso é o que aconteceu. Pois bem, o Brasil perdeu historicamente essas oportunidades. O Brasil perdeu muitas oportunidades. É uma condenação histórica. Já era, já passou, você está dizendo. Não, da industrialização antiga, sim. Uhum. Mas abriu-se uma oportunidade extraordinária agora. Extraordinária. O Brasil está numa posição. Essa eleição vai te realmente jogar ou para o caminho da prosperidade ou para o caminho da miséria. Porque abriu-se uma oportunidade extraordinária agora no Brasil. O que aconteceu? Por circunstâncias completamente imprevistas. Vem um Covid e desarticula todas as cadeias globais de produção. Eu me lembro quando o Covid chegou, eu falei, o Brasil deve sofrer um impacto menor. Quando eles estavam prevendo uma queda de 10%, eu falei assim, menor. Por quê? Porque como nós perdemos a viagem da globalização, estava todo mundo a bordo. Quando a globalização começou a virar baile funk, 3 horas da manhã, todo mundo bêbado, tiro para todo lado, chamaram a polícia. Na hora que começa aquela confusão, nós não tínhamos chegado lá. Nós estávamos na clínica de reabilitação. Então o Brasil está começando a chegar na hora da confusão com a polícia, tiro para tudo que é lado. Então eu falei, olha, nós vamos sofrer uma ruptura menor. E realmente o campo continuou produzindo, foi transportado para a cidade, o auxílio emergencial ajudou as pessoas a atravessar aquele período, a economia brasileira voltou, vacinação em massa, a população brasileira toda vacinada, livre, espontânea vontade. A vacina está aqui, vacina quem quiser. A vacina está aqui. Vacinamos a população inteira, retorno seguro ao trabalho, turismo bombando, tudo bom. Geração de emprego em todas as regiões do Brasil, em todas as indústrias. Pela primeira vez, 100 milhões de brasileiros trabalhando. Nunca teve tanta gente trabalhando. Lembrando 100 que milhões de brasileiros trabalhando. parte desses caras que estão trabalhando, esses empregos aí que você diz, são aqueles caras informais e tal. Só pra gente não ficar pensando que tá todo mundo de carteira assinada. Não. Tem razão completa. Nós estamos devendo a esses caras ainda a rampa de ascensão social. Mas pelo menos eles estão conseguindo levar comida para casa de novo. Isso é importante. Então, num momento como esse, tem a ruptura das cadeias globais de produção. A inflação começa a subir no mundo. Aí o Brasil, que foi responsável, é o único que está com déficit no lugar zerado. Estamos prontos para a guerra. Se tiver outra guerra, nós podemos pagar. Eles não. Eles estão começando a entrar na crise deles agora. Pô, não fala isso não, cara. Não, lá fora vai ferver. Por isso que eu ri quando você falou que quer ir lá para fora. Você vai voltar correndo. Você vai voltar correndo. Eu vou conhecer o Catar lá, que eu vou para a Copa. Vai conhecer, vai para a Copa, isso, olha bastante. Vai ser bem atendido, vão te servir bastante bem e depois você vai voltar correndo. Lá não vai piorar tanto, não, porque lá você não percebe, né? Você não pode reclamar bastante. Então, não vou dizer muito, não, porque são todos parceiros. Tá, não, isso nós somos parceiros. O Brasil dança com todo mundo, conversa com todo mundo. E o Brasil é da paz. E isso já gerou um probleminha com a China, inclusive, né? Às vezes, falar um pouco de um jeito que era melhor só não ter falado, né? É verdade. Eu já... A pergunta que eu fico já levei umas tromadas. A gente, obviamente, para se governar, você tem Mas que... sempre defendendo o país, viu? Sempre defendendo o país. Mas tudo bem. De vez em quando a gente erra mesmo. Para se governar, obviamente, você tem que fazer concessões ali, conversar com as diferentes bancadas que tem no governo. Né? Até hoje, inclusive, o Lula, que tinha falado que nunca teve a intenção de ter uma arma, disse que tinha uma arma, parece, que é claramente um aceno para a bancada da bala, como é conhecida, etc.
A oposição chama de bancada da bala. O governo chama de bancada da segurança pública. Sem a entrada isso, no mérito isso. da questão, mas pelo ponto. Você acredita que, de alguma maneira, o governo tenha negligenciado o que não é uma bancada formal, eventualmente, mas o setor da mídia e dos artistas? Não, eu não acho que foi negligência, não. Os caras te odeiam. Eu acho o seguinte, a mim... O governo, de forma governo, geral, né? É verdade. Mas eu tenho uma explicação para isso. Eu só queria terminar antes o assunto mais construtivo. Tá, antes de entrar no assunto que é um assunto complexo, que é esse da comunicação. Por isso que eu falei que em comunicação o problema está dos dois lados, porque tem uma intolerância enorme conosco do lado de lá. E do lado de cá tem uma certa altivez em dizer o seguinte, olha, cara, vocês ficaram aí 30 anos, o Brasil está em último lugar no PISA, na educação. O Brasil, quando você mostra o que o governo fez, por exemplo, a quantidade de assassinatos caindo, a quantidade de crimes violentos caindo, aí você fala, pô, então vocês estão falando de quê? Né? Mas tudo bem, isso aí eu não quero, eu só quero terminar o assunto mais construtivo antes, que é o seguinte, essa mensagem tem que ficar. Uma coisa foi durante a pandemia, você ter confiança que o Brasil ia voltar, e eu tinha essa confiança que nós íamos fazer o trabalho direito, e nós fizemos. É inequívoco, não dá. Quando você vê que o Brasil criou mais emprego que Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha junto, que a inflação brasileira está mais baixa que a dos países avançados, que o Brasil vai crescer esse ano, tem uma chance, pela primeira vez em 42 anos, de crescer mais que a China. Porque é fácil falar assim, não, está crescendo pouco. Não, meu amigo, olha para as circunstâncias. Sabe a China que crescia 14? Vai crescer menos que a gente, que crescia 0. Nós estávamos crescendo 0. Aliás, com vocês, nós crescemos menos 3,5% e menos 3,5%. O PIB caiu 7% com vocês. E vocês destruíram 3 milhões de empregos. E não teve Covid nem guerra da Ucrânia. Vocês foram incompetentes, além desse problema todo de desvio de recursos. Então, eu não sei se vocês merecem crédito quando tentam nos descredenciar, quando nós estamos lutando contra inimigos formidáveis que vocês nunca enfrentaram. Que foi o Covid primeiro e agora essa guerra da Ucrânia. Com certeza. Mas o que acontece? Isso abriu uma oportunidade para o Brasil. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Brasil já é reconhecido como uma potência ambiental. Todo mundo já falava, olha, o Brasil precisa se comportar bem, porque é uma potência ambiental, tem muitos recursos, precisamos preservar o planeta verde, tudo bem. Ao mesmo tempo, quando interromperam as cadeias produtivas, por causa do Covid, eles perceberam que tem uma exigência logística. Não adianta fazer semicondutores em Taiwan, porque quando trava os portos, como travaram por causa do Covid, desorganiza toda a cadeia produtiva do lado de cá. Então, 5G, telecomunicações, automóvel, tudo do lado de cá começou a balançar. Vai pro espaço. Então, eles, na mesma hora, falaram o seguinte, agora tem uma exigência logística. Eles chamam de nearshore. Nós só vamos investir em quem está perto. Nós não vamos montar cadeia produtiva muito longe, não. E, ao mesmo tempo, eles falaram, está perto também só não adianta. Você vê, a Rússia está pertinho da Europa, né? Aliás, tem uma parte da Rússia que é da Europa também, oriental. Está perto, mas é hostil. Então, tem uma outra componente agora para a gente investir. Tem que estar perto e tem que ser amigo. Friendshore, nearshore. Quem é que está perto e é amigo? Brasil. Então, o Brasil é parte agora, não só da segurança alimentar do mundo, que é algo que a Organização Mundial, o presidente deve ter falado isso aqui, o Brasil está reconhecido, o mundo inteiro fala, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Além disso, o Brasil agora é segurança energética da Europa. Então, o que está acontecendo? Vestas é uma companhia dinamarquesa, Iberdrola é um espanhol, alemães e franceses, todos querem vir para o Brasil para produzir energia eólica. A energia é muito mais barata que a eólica aqui do que lá, porque lá o Mar do Norte é turbulento, então aqueles coletores de energia, eles têm que ser flexíveis, porque o vento bate de um lado, ele tem que capturar e coletar, aí o vento, de repente, muda de direção, muda de velocidade, e no Brasil não. De manhã, de tarde, de noite, na mesma direção e com a mesma velocidade. Principalmente no Nordeste. Né? Exatamente no Ali Nordeste. é cheio mesmo, né? Então, o que acontece? Conversando conosco lá, eles falam, olha, nós vamos fazer 10 Itaipus, pelo menos.
Quando vai o presidente, eles falam que são 50. Quando vai o ministro da Economia, eles falam que são 10. Entendeu? Mas a verdade é que eles vão querer construir isso aqui. Então, o Brasil vai ser uma reserva energética da Europa, vai receber muito investimento. Então, aqueles 900 bi que eu falei, aquilo é a primeira camada. Aí vem a segunda camada, que é todo esse investimento agora de reposicionamento do Brasil na reconfiguração de cadeias produtivas globais. Então, o Brasil vai ser o produtor de energia barata, energia renovável, potência energética, potência digital, já é o quarto mercado de maior penetração digital do mundo, potência alimentar. Tem só 5 países com mais de 2 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o Brasil tem mais de 8. Tem só 5 países com população acima de 100 milhões, o Brasil tem mais de 200 milhões. E tem só 5 países com PIB de mais de 1 trilhão, mais de 1 trilhão de dólares. O Brasil é um deles também. Então, o Brasil pode emergir dessa tremenda confusão global que nós estamos entrando agora como uma grande potência. Como foi o caso das 2 guerras mundiais, quando os recursos naturais dos americanos permitiram que eles surgissem. Por isso que a gente precisa reindustrializar. Não tem sentido um cara que faz aço, nós temos minério de ferro, aí fazemos aço aqui. O aço chega 40% mais caro lá no Nordeste do que se ele for para a China como minério, virar aço e voltar para o Nordeste. Por quê? IPI, CMS, PIS/COFINS, cabotagem. Pô, ajuda a gente aí, Guedes. Esse esquema de imposto esse que você acabou de descrever, ele além de cruel, ele é destruidor, cara. Sim. E eu acho que tem coisa... Eu acho que o aspecto mais cruel é o imposto no produto lá do shampoo, no feijão. Perfeito. Pô, ajuda a gente aí, pô. Perfeito. Baixamos 35% do IPI. Não, tem que mudar o esquema. Eu chamo o IPI de imposto de desindustrialização em massa. Eu chamo os encargos trabalhistas de imposto de destruição em massa de empregos. Nós temos que rever isso tudo. Temos. Entendeu? Nós mandamos uma O reforma que falta? tributária para Vontade começar... política dos caras? O que você está falando, vocês mandaram lá propostas e tal. Nós mandamos, foi aprovado na Câmara, até tivemos ajuda da esquerda, para você ver. Tem gente do bem, tem gente legal lá também, que ajudou a botar os impostos. Ninguém vai votar contra um troço desse, né? Eu acho que agora não. Mas antes, meia dúzia de aviãozinhos andaram parando por lá, a coisa ficou perdida no Senado, travou no Senado. Passou na Câmara, travou no Senado.